Vamos lá, você percebeu que precisa começar a estudar e que tem que focar nos estudos, mas quando você senta a bunda na cadeira, abre o teu computador, abre o caderno, você pensa, e aí? O que eu faço agora? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar hoje as minhas estratégias, o que eu faço para poder aprender mais rápido. Tudo isso de forma simples, cara. Que uma criança de 3 anos consegue entender tudo que você quer, né? Não aprender a parada, só que sem aquelas coisas chatas de ficar enrolando e falando coisa difícil. E, cara, pode cortar já da tua cabeça. Se você tá imaginando aí que eu vou te mandar papo motivacional aqui para você sentar a bunda na cadeira e ficar se forçando a estudar 5, 6, 7, 10 horas seguidas. Eu não vou fazer isso porque até mesmo eu não faço isso. De que você tem que comer o livro, que nem o meu cachorro, né, que vai estar passando no vídeo aí um trecho, de que ele subiu na cadeira, comeu a minha Bíblia. E pra quem não sabe, o meu cachorro, a raça dele é um Border Collie. Mas agora que ele comeu a minha Bíblia, eu tô com medo dele virar um pastor alemão. Brincadeiras à parte, cara, eu gosto muito de zoar, gosto muito de fazer piadas, esse jeito descontraído de você aprender e falar as coisas e passar informação. Porque eu acredito que a vida tem que ser leve. E, cara, a vida não se torna uma vida leve quando você tem que se forçar a estudar. Se você precisa se forçar a aprender alguma coisa, é porque você não gosta disso ou porque você não tem um plano estruturado pra você estudar. É porque você não vê sentido nisso. Você não tem motivação. A motivação, se você destrinchar lá no meio, você consegue perceber que existem duas palavras: motivo e ação. Para você ter motivação para alguma coisa, você precisa ter um motivo para fazer aquilo. E o motivo, às vezes, é um sentido, é você entender o porquê que você está fazendo aquilo. E essa é a primeira dica. Você precisa ver sentido no que você está estudando, no que você está aprendendo, no que você está fazendo. Isso serve para todas as coisas na tua vida. Mas quando a gente fala de estudo, primeiro você tem que ver os benefícios disso, as recompensas que você vai ter estudando e qual que é a aplicação disso na tua vida real. Quem aí nunca se questionou e ficou reclamando do porquê que nas escolas eles ensinam coisas que a gente nunca vai usar na vida real, como Pitágoras ou fórmula de Bhaskara, coisas totalmente inúteis para a vida real, mas que são muito úteis caso você esteja se preparando para o Enem ou para um concurso. Você vê que isso tem sentido, só não faz sentido para você. O que acontece é que quando você não vê um motivo claro para você prestar atenção na aula, para você estudar aquilo, você vai se desfocar. O seu cérebro, ele gasta energia focando e concentrando no assunto. Então, se você não sabe por que você está fazendo aquilo, o teu cérebro para e pensa: pô, eu não vou focar nisso, não vou gastar minha dopamina nisso, porque isso não vai me dar nenhum fruto. Então, antes de você começar a estudar, cria um propósito para você. Eu vou estudar para o concurso porque eu quero passar para ganhar isso. Eu quero aprender em como que eu vou ajudar essa pessoa. Mostre para você mesmo do porquê que você precisa aprender aquilo. E se você não começar por isso, cara, vendo o sentido no que você tá fazendo, todas as outras dicas que eu vou te falar nesse vídeo aqui, você não vai gravar. Porque o cérebro, ele funciona da seguinte maneira: ele não grava tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você vê. Ele grava as coisas baseado em 3 aspectos. Se isso é muito recorrente na tua vida, ou seja, você estuda aquilo todo dia, você repete aquele conteúdo todo dia. O segundo é se isso é importante pra você, é relevante pra você. E o terceiro é se aquilo tem algum impacto emocional, como por exemplo o trauma. Por que a gente lembra do trauma que a gente teve lá na infância? Isso gerou um impacto emocional forte em você. O cérebro, ele grava essa experiência para que, se acontecer alguma experiência parecida no futuro, você saiba driblar isso e saiba fugir disso ou lutar contra isso. Bom, e provavelmente você no tempo da escola já teve alguma situação parecida com o que eu sentia lá na época do fundamental e do ensino médio. O professor, ele ia explicar uma matéria e você sabia que você precisava estudar porque senão você ia ficar de recuperação. E aí você foi e falou pra você mesmo: não, hoje é sem gracinha, eu não vou mais sentar no fundão, vou sentar aqui na frente e eu vou aprender isso aqui, vou entender essa matéria hoje. Você tá motivado ali, você vê sentido naquilo que você tá fazendo e você realmente tá fazendo tudo certo para você poder aprender. Mas aí quando você começa a ouvir o professor, ele tá explicando para você sobre fórmulas de Bhaskara. Ele começou a falar sobre os números, sobre como funciona, e você tá entendendo tudo perfeitamente. Você pensa: pô, hoje é meu dia, não é tão difícil assim aprender, é fácil, é só prestar atenção, é só querer. Mas aí ele começa a colocar X e Y, começa a colocar letra junto com o número. Aí você começa a se perder, porque você nunca viu uma conta com número e X, número e Y. Você nunca aprendeu isso antes. E aí você começa a se perder, você começa a ficar desfocado, pega no telefone, você começa a falar com teu amigo, você vai ver o professor já explicou mais de 10, 15 minutos ali e vários assuntos diferentes. E você tá totalmente perdido e já era, mano. Você não vai aprender aquela matéria ali naquele dia. Isso porque você não pegou a base antes. Você não estudou sobre X junto com o número antes. Você não pegou a base para você aprender esse assunto mais complexo no futuro. E esse que é o erro de muitas pessoas quando querem começar a estudar alguma coisa. Elas não pegam a base, elas ignoram os conceitos, os fundamentos. E aí o que acontece? Ela pega algo mais complexo na frente, vê que é muito difícil, que na verdade não é, mas por ela não ter a base, ela acha complexo, ela acha difícil, e ela se frustra e ela desiste de estudar porque ela diz que é a coisa de maluco entender aquela matéria. Sendo que não é, ela só não tem a base para poder aprender. Acontece que quando o cérebro, ele não tem um conhecimento prévio de algum assunto que ele está lidando,
ele vai deixar você procrastinando, porque ele não quer ter o trabalho de raciocinar tudo aquilo. Isso dá muito trabalho pra ele, cara, gasta muita energia. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai fazer de tudo pra você não gastar energia. Então, se você vai pegar um tema ali, como por exemplo, como correr mais rápido na corrida, não adianta você pegar um vídeo do cara ali de 20, 30 minutos te explicando conceitos totalmente complexos, sendo que você nunca correu na vida. E aí você não sabe o que é VO2 máximo, você não sabe o que é lactato, você não sabe o que é treino de base, treino regenerativo, não sabe nada, irmão. Então ele vai passar uma planilha de treino pra você e você vai olhar e falar assim: não tô entendendo nada, não quero mais treinar, não quero mais correr. É isso que acontece. Então pegue a base antes. Acalma a tua ansiedade, acalma o teu ego ali, dizendo que, eu não vou estudar isso aqui porque isso aqui é pra iniciante. Não, seja iniciante. Um erro bem comum, cara, pra pessoa que começa a estudar, é grande parte culpa do sistema educacional que a gente tem. O professor vai e passa um trabalho pro aluno, olha só, quero que vocês façam um resumo da Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial. E aí vocês vão, pesquisam lá no Google, no Wikipedia, e tá lá o texto dizendo tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí você olha pro texto e fica anotando. Olha pro texto e fica anotando. Cara, isso não é um resumo. O que você tá fazendo aqui é passar o conteúdo do computador pro caderno. Você não tá aprendendo nada e não tá fazendo nada de resumo. Você só tá mudando a plataforma em que você vai estudar. Você tá tirando do computador e passando pro caderno. E você não aprende nada, você não grava nada, você só faz o resumo, você nem lê depois, você dá pro professor e pronto. Você não aprendeu aquele assunto, mas pro professor você aprendeu e tá tudo ótimo. Então, caraca, Daniel, eu sempre fiz assim, como é que eu vou fazer agora? Em vez de você pegar e você ficar lendo e anotando, separa o teu caderno, coloca em outro canto, pega uma folha em branco, deixa do teu lado e lê o texto todo. Lê o texto todo sem anotar nada. Leu tudo? Vem para a folha do caderno e anota tudo que você lembra. Não importa a ordem, não importa o sentido, se tiver faltando palavras, se tiver faltando conceito, explicação, anota tudo que você lembra. Você tem que forçar o teu cérebro a lembrar das coisas. Por quê? Se você só fez o resumo e anotou e entregou, teu cérebro entende assim: já acabou a tarefa, não preciso mais gravar, porque já foi entregue. O objetivo final é entregar ao professor. Já foi. Só que o objetivo final não é você entregar para o professor, é você entender, pegar esse conhecimento do computador, do caderno e jogar na tua mente. Então como é que você mostra para o cérebro que você precisa gravar aquele conhecimento? Colocando ele à prova. Olha só, cérebro, eu preciso pegar todo esse conceito aqui e jogar aqui. Grava aí. E aí você, mentalmente, conscientemente, olha só, a Segunda Guerra aconteceu assim, assado, foi por causa disso, os países, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí você anota depois, sem olhar, sem consultar no computador, sem consultar o caderno. Depois, você revisa tudo, junto com o computador, complementa tudo que você errou, tudo aquilo que faltou. E aí o que você errou, você volta no texto, entende aquele assunto, joga de novo pro caderno, sem olhar no computador, sem olhar no caderno. Pronto, é assim que você faz o resumo. Você tem que colocar o teu cérebro à prova, você tem que forçar ele a lembrar das coisas. Um outro erro muito comum que os estudantes fazem, cara, é ficar só na teoria, ficar só vendo aula, ficar só ouvindo podcast, ouvindo aula, ouvindo vídeo e não vai pra prática, cara. Se você quer que seu cérebro memorize as coisas, você tem que fazer mais prática do que teoria. Você vai pegar a aula que você tá assistindo, vai assistir do início ao fim, tentando memorizar as coisas e vai para exercícios. Procure exercício na internet. Hoje tem ChatGPT que ele, se você der o assunto para ele, pedir para ele montar um questionário, ele monta para você, independente do nível de dificuldade que você quiser. Você pode pedir para ser fácil, para ser médio, difícil. Você pode pedir para ele fazer questões para concurso, a nível de concurso, a nível Enem. Você pode pedir para ele fazer flashcards para você. Você vai ler a teoria e vai fazer a mesma coisa do resumo. Você vai ler, vai gravar e vai colocar em prática. Cara, é bem provável que você erre muito. Cara, isso que é o bom. Não se desanima. Estudar é muito difícil. Não, é bom você errar, porque você vê o que você precisa estudar. O que você acertou, beleza, vou reforçar menos. Agora, o que eu errei, eu vou reforçar mais. Você ali tem um feedback, um relatório do que você precisa fazer, da sua evolução, do que você tá bom e do que você tá ruim. Então leia, estude, pratique, erre, revise, aprenda e repita esse ciclo todo. E lembra que eu falei lá no início que o cérebro, ele grava informações que são fortes, que têm um impacto emocionalmente, que são importantes para você, que ele grava informações que são repetitivas. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai massacrar o teu cérebro com exercícios ou com revisões, com flashcards. Não, flashcards são cartões de estudo, cara, pra você ficar memorizando. Por exemplo, em que ano começou a Guerra Mundial? E aí tá lá a pergunta e a resposta. Aí você fica lendo ali toda vez pra você memorizar aquilo. Acontece que o teu cérebro vai ver que você tá repetindo muito aquilo, vai parar e pensar assim, pô,
Se isso tá aparecendo pra mim toda hora, deve ser porque é importante, né? Vou gravar isso aqui. E aí se torna uma informação importante pra ele. Isso vai fazer com que ele memorize e jogue essa memória de curto prazo para a memória de longo prazo, né? Cara, a dica que eu mais gosto e o que eu mais faço é explicar pra alguém ou pra você mesmo o assunto que você tá aprendendo. Esse vídeo que eu tô gravando aqui serve como estudo pra mim, porque eu tô lembrando de tudo que eu estudei, de tudo que eu li, os artigos que eu li, e eu tô te passando todas as informações aqui, estou te ensinando, estou buscando na minha memória, estou forçando o meu cérebro a buscar lá na memória de longo prazo as dicas que eu tenho pra poder te ensinar. Cara, se você pensar que eu tô com o roteiro totalmente pronto, eu não tô. Isso aqui é só as dicas. Mas as explicações da dica, a intro que eu fiz no vídeo, tudo isso é de improvisação. Eu tô buscando a Vera as informações que estão na minha mente, eu tô forçando meu cérebro a lembrar. Se eu tô precisando constantemente buscar e rebuscar essas informações que eu aprendi, quer dizer que isso é importante. O cérebro e o neurônio vai chegar um pro outro lá e falar assim, cara, a gente precisa decorar isso aqui, porque hoje ele gravou um vídeo de mais de 10 minutos falando sobre isso aqui. A gente precisa dessa informação. Fora que você melhora a tua oratória, melhora a tua timidez, melhora a tua dicção, e fora que você ajuda os outros, cara. Você se torna uma pessoa, um professor, um cara que ensina, que passa conhecimento. Isso é muito gratificante, mano. Não sei pra vocês, mas pra mim é muito gratificante você passar o teu conhecimento pras pessoas. Do que vale o teu conhecimento se você não passa pra ninguém, se só fica na tua cabeça, se você é um obeso mental, que só tem informação, mas que você não passa isso pra frente. Se simule ajudando alguém. Mas imagina que você tá estudando um assunto, como por exemplo, treino de musculação. Você tá treinando e você tá aprendendo como montar o seu próprio treino. Cara, vamos supor que você esteja na faculdade e uma menina chegue pra você e fale assim, pô, você tá ficando forte, nossa, seu braço tá grande. Como é que é teu treino? Como é que você montou teu treino? Como é que você fez isso sozinho, sem personal? E aí que chega a hora de você provar teu conhecimento, provar o que você estudou. Você saberia responder? Você saberia explicar para ela como que ela pode montar o próprio treino dela? Bom, se você se imaginou nessa situação e você não sabe como explicar para ela, você sabe para você, mas você não sabe explicar para o outro, cara, você precisa se aprofundar mais nesse conhecimento, nesse assunto. Isso é sinal de que você estudou errado, você estudou mal, você estudou pouco. Se imagine ajudando as pessoas. Simule tirando dúvidas, simule argumentando. E bom, cara, esse foi o vídeo, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido e anotado tudo aí, memorizado tudo para depois anotar. E se esse vídeo te ajudou, cara, me ajuda aí também, deixando o like, não te peço nada, olha o ouro que eu tô te entregando. Se você viu esse vídeo, aplicou e teve alguma evolução, me manda uma mensagem lá no Instagram, mano, dando esse depoimento aí do que te ajudou. Você estudou um assunto e você foi bem em uma prova, lembrou de tudo, cara, me dá esse feedback lá no Instagram pra ver se eu tô no caminho certo, se eu estou conseguindo ajudar vocês realmente. Então é isso, deixa sua sugestão aí nos comentários também de próximo conteúdo, do que vocês têm dúvida, que eu vou estar trazendo pra vocês. E até o próximo vídeo, tamo junto.